Você já ouviu falar da Igreja Hillsong? Sim, eu conheço a Igreja Hillsong. A Hillsong é uma grande igreja musical evangélica. Já ouvi falar, principalmente através do Justin Bieber. Foi a primeira igreja que eu fui na cidade de Nova York. Eu ia todos os domingos. É uma comunidade internacional bem grande que está se estendendo pelo mundo todo para divulgar o evangelho. Vamos louvar um pouco esta noite! A Hillsong se tornou uma das mega igrejas mais influentes do mundo. Eles são enormes agora, são enormes. Especialmente nos Estados Unidos. Eu sou uma grande fã da música. Eles tiveram mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube. São uma marca própria. Eles são globais, trabalham bem no Instagram. O Carl Lentz é um superstar. As ovelhas precisam desesperadamente de um pastor. A Hillsong é a igreja das celebridades, né? As celebridades vão de Justin Bieber a Vanessa Hudgens e Chris Pratt. A música é inacreditável, pessoas famosas frequentam a igreja. Parece um show de rock. Liderando o caminho está o fundador e pastor sênior da igreja, Brian Houston. A Hillsong conseguiu, de alguma forma, influenciar os círculos mais poderosos de todos. Que honra estar na Casa Branca, na sala do gabinete. Você ficou surpreso quando tudo meio que desabou? A igreja caiu em desgraça. Carl Lentz está trabalhando no controle de danos. Nada na Hillsong me surpreende. A Hillsong parecia estar tendo sucesso, construindo uma marca global, até o desmoronamento dramático. Juro por Deus Todo-Poderoso. E eu digo que isso vai ficar muito feio para todos nós. Hillsong, o escândalo por trás da mega igreja. Você pode descrever um culto pra mim? Conta como era quando alguém aparecia pela primeira vez na Hillsong. Você podia chegar 1 hora antes do culto e já tinha uma fila dando a volta no quarteirão. Sempre cumprimentávamos as pessoas carregando bandejas com lanches e outras coisas. Já tinha aquela empolgação, agitação. Assim que as portas abriam, a gente via um grande cartaz dizendo bem-vindo ao lar, você pertence aqui, venha como você é. A primeira coisa que você vê é uma equipe de boas-vindas. Geralmente são as pessoas mais legais. Falavam, Richard, você é incrível, estamos felizes de ter você aqui. Podemos ver grandes coisas para o seu futuro. A gente te ama muito. Eles fazem você se sentir bem-vindo, desejado, e você se sente bem. Todo mundo veste o que quer. Tem diversidade no palco, tem diversidade na plateia. A Hillsong é um espaço seguro para elas. Posso ser quem eu quiser, as pessoas não se importam. Era para ser um lugar que eu pudesse chamar de minha casa. Eu preciso de um minuto. Dói pensar nisso, porque eu tava gostando tanto de lá, tava tão envolvida com a igreja e eu queria acreditar. Eles fazem a pessoa se sentir tão bem, e antes que ela perceba, ela já tá envolvida, já tá comprometida. Mas, infelizmente, eu descobri que tem um lado mais sinistro, além da superfície. Quando eu saí, acreditei de verdade que eu era o problema. Desculpa, eu tô ficando emocionado. Desculpa. As crenças que colocam na gente são bem profundas. Elas entram mesmo na cabeça. Agora que penso nisso, tipo, caramba, e eles estavam tentando me manipular pra eu aceitar o abuso que eles estavam causando. Foi traumático e podia ter tirado a minha vida se eu ficasse 1 minuto a mais.
O meu nome é Tânia Levin e eu passei a minha adolescência numa igreja chamada Hills Christian Life Center, que é a igreja que se tornou a Hillsong. O Frank Houston, que já tinha sido o superintendente da Assembleia de Deus na Nova Zelândia, se mudou para cá no final dos anos 70. E alguns anos depois, o filho dele, o Brian, e a esposa dele, a Bob, também vieram para cá. O Frank tinha fundado a Christian Life Center no centro de Sydney. Ele era um pastor do fogo do inferno. O mundo está prestes a sofrer um tremendo choque. Jesus virá de repente. Então era tudo muito tradicional no início. Mas uma hora eles se ramificaram e o Frank criou outra igreja na área de The Hills e colocou o filho no comando. Era um ambiente comunitário muito caloroso e familiar. Tinha umas 300 pessoas quando começamos e ficava no antigo armazém. E em algum momento nos anos 80, as coisas mudaram. O Brian queria muito começar a expandir, mas éramos só uma igreja pequena, suburbana. Não sabíamos como realmente alcançar as pessoas. Então o Brian viajou para os Estados Unidos e fez amizade com um cara chamado Casey Trait. Você pode prosperar na sua alma. Você pode superar esses negativos. Saibam que alguns de nós, sem sombra de dúvida, somos filhos dele. Sou jornalista, nasci na Austrália, escrevi um livro sobre o movimento pentecostal neocarismático e escrevi muito sobre a Hillsong e suas várias iterações ao redor do mundo. O movimento pentecostal começou no Kansas e na Califórnia no início do século XX. Eram pessoas que queriam falar em línguas, como é predito na Bíblia. E nos anos 1960 nasceu de novo, pode-se dizer, com um músico, um dos membros fundadores do que veio a ser os Righteous Brothers. Eram os insatisfeitos da nova era que foram ao Summer of Love em Haysbury. Algumas pessoas o chamavam de Jesus hippie. Era para levar a música da época e fundi-la com a religião e falar tudo bem fazer isso. O que era bastante radical na época. Jimmy Temme, exibição 13/10/86. A PTO Television Network apresenta Jimmy Temme. A terceira onda, que realmente começou nos anos 1970 e nos anos 1980, foi muito mais global e mais corporativa. O objetivo era pegar esses movimentos e transformá-los em marcas, para mostrar que a igreja podia ser feita de um jeito novo, de uma forma mais moderna, algo que as pessoas gostassem e curtissem. Então o Brian percebeu que era assim que se fazia. Era só investir na música e assumir o aspecto global em que o mundo estava entrando. E colocar isso na igreja e fazer as pessoas se sentirem parte de algo maior. Ele entendeu que era para dar aos consumidores o que eles queriam, porque o cliente está sempre certo. Enquanto viajava pelos Estados Unidos, o Brian Houston aprendeu como tirar dinheiro das pessoas para que pudessem construir o reino. Uma das ideias do movimento pentecostal é que existe um mensageiro especial, e esse mensageiro especial foi ungido por Deus para trazer a mensagem, e parte dessa mensagem é a prosperidade. Tão certo quanto eu falo pelo Espírito de Deus, essa é uma palavra para uma pessoa agora. É Deus penetrando no seu coração. Ele queima dentro de você e você precisa fazer um voto de fé de $1000. Ah, Bob, você não podia dizer 25, não! O evangelho da prosperidade é quando você aceita Jesus. Então deve esperar bênçãos em termos de prosperidade financeira. Você será abençoado e convidará outros depois de rogar e eles serão abençoados também. Você quer? Você vai conseguir. Saúde, riqueza, sucesso. Eu tô aqui para dizer hoje que vocês têm a chance de aumentar a sua renda. Louvado seja Aí Deus. o Brian pensou, uau, podemos mesmo fazer isso? Vou fazer um pouco disso também. E ele voltou com cifrões nos olhos. Foi aí que a verdadeira mudança aconteceu. A igreja que vejo é uma igreja de influência. É uma igreja tão grande em tamanho que a cidade e a nação não podem ignorá-la. O Brian Houston divulgou uma declaração de missão que foi intitulada A Igreja que Vejo. Ele falou sobre querer uma igreja que enchesse estádios e influenciasse cidades e se espalhasse pelo mundo.
É uma igreja que cresce tão rápido que os prédios lutam para conter o crescimento. A igreja que vejo é uma igreja tão comprometida com a criação, o treinamento e a capacitação de uma geração de liderança que todos os ministérios são consumidos com esse objetivo. Brian Houston foi muito inteligente ao reunir o que o pai dele havia feito em termos de abrir igrejas e fazer parte do movimento pentecostal, mas de uma forma mais moderna. Ele entendeu que a grande questão é sempre agregar mais pessoas. Isso realmente começou no início dos anos 1990 com o Hillsong Worship, que foi quando eles atingiram o ângulo da música, popularizando isso e começando a se espalhar por Sydney e pela Austrália. Nosso álbum de louvor e adoração mais vendido é God's in the House, outra gravação ao vivo da Hillsong Austrália. Eu cresci em Sydney, onde a Hillsong começou, e um amigo me convidou para uma noite da Hillsong que era num estádio espetacular. Os meus pais estavam um pouco céticos em me deixar ir, mas isso faz parte do apelo da Hillsong. Sabe que há coisas piores para sua filha de 15 anos fazer numa noite de sábado. Então eles me deixaram ir e eu acabei conhecendo. Não pensei muito na época, mas eu vi a Hillsong ganhar destaque e percebi que tinha vivido aquilo sem realmente saber. Eles tinham uma estrela mirim, a Darlene Zschech. Com o nosso Deus, todas as coisas são possíveis. Que ajudou a criar a música do Hillsong Worship. Ela estava muito sintonizada com a cultura musical da época e fazia uma boa música. E a Hillsong começou a produzir isso. Hillsong era originalmente o nome da banda, então a banda e a música se tornaram tão grandes que a igreja mudou o nome para Hillsong. A Hillsong começou a produzir tão bem e a exportar para o exterior que a marca começou a decolar. Na década de 1990, a Hillsong começou a financiar sua música para organizações cristãs no mundo todo, criando uma fonte exponencial de receita e exposição. Eu cresci frequentando uma igreja. Ela era muito grande. Eu fiz uma matéria para o Fader em 2018 sobre a Hillsong. Eu não tinha ideia do impacto que eles tinham no evangelicalismo americano ou até na minha própria infância. Mas comecei a pesquisar e, de repente, as músicas que eu tinha ouvido a vida toda percebi que eram escritas pela Hillsong. E as músicas deles são melhores que as dos outros. E eles conseguem se infiltrar nas outras igrejas por ter uma boa música. O que a Hillsong fez foi meio que juntar a música que eles queriam cantar na igreja, os temas, com a música contemporânea. Então a música da Hillsong dos anos 2000 parece com o pop dos anos 2000. E a música da Hillsong de hoje parece com o Coldplay. O objetivo da Hillsong é se manter atualizada. É fazer músicas que sabem que as pessoas vão gostar, em vez de reformar os antigos hinos das avós. É algo novo e alegre. É uma espécie de onda de emoção e enormes progressões de acordes grandiosos. É feito para você sentir alguma coisa. Eles querem que você sinta a presença de Deus dentro de si. Mas é fácil confundir manipulação emocional com um movimento de Deus, né? Você está chorando porque o Senhor está fazendo algum tipo de intervenção na sua vida, ou você está chorando porque a estrutura de acordes é feita para você chorar. Se você frequentasse a Hillsong toda semana e ouvir músicas que nunca tinha ouvido,
porque são novas. Elas são testadas ao vivo com a plateia todo domingo, o que é meio engraçado, né? Você diz que vai para adorar, vai para viver a sua fé, a sua prática semanal, e sem o seu conhecimento, as pessoas no palco estão conduzindo você num tipo de adoração emocional. Estão testando novos produtos em você, entende? É uma dinâmica meio estranha. A música é um departamento bem grande, porque é muito importante para a hipnose deles. A música é completamente armada para as necessidades da igreja e também para as necessidades financeiras. E esse é o objetivo do jogo: tirar dinheiro das pessoas. A Hillsong fez um ótimo trabalho ao monetizar a música. Tem sido uma tremenda fonte de receita para o ministério. Os jovens são atraídos pela música da Hillsong. A igreja tem sua própria gravadora que vendeu 16 milhões de álbuns no mundo todo e tem uma receita de 100 milhões de dólares por ano. É uma quantia gigantesca de dinheiro. E só importa o crescimento, só importa a expansão. Eles querem muito espalhar seus tentáculos o mais longe que puderem. O Brian sempre disse que, sem uma visão, as pessoas perecem. Ele tinha intenções de expansão global desde o início, intenções explícitas de dominar o mundo com a igreja. A Hillsong é uma organização incrivelmente bem-sucedida. Eles têm uma influência enorme no mundo todo. E eu posso explicar melhor se você quiser. Eu meio que coloco a organização em 6 categorias. Ela é uma igreja. Provérbios 4, versículo 25. Que seus olhos olhem para frente. Eles têm os shows e os CDs. Eu diria música, mas no fim achei melhor chamar assim. Eles têm uma faculdade de liderança. Cinema, que seria o filme e outras mídias. E eles têm as conferências. Do ponto de vista organizacional de marketing e comunicação, é brilhante. Tipo, ouça a minha música num domingo, vem a nossa igreja, se gostar da igreja, vem a nossa conferência. E aí um vai alimentando o outro. Esta é uma conferência, e uma conferência é uma conferência. Mas eu sempre senti que era um movimento. Bom, eu fui para a conferência da Hillsong em Sydney, Austrália, e o ingresso custava $500. E eu comprei um monte de coisas. Então eu devo ter gastado uns $1.000 mais o dízimo. As pessoas estão tão dispostas a continuar doando. Você pode ver a turnê do Hillsong United num estádio. No mesmo estádio em que a Taylor Swift se apresenta quando vem para a cidade. É uma experiência enorme, com um valor de produção alto, e as vendas de ingressos são muito altas, e você pode ganhar muito dinheiro lá. É uma máquina de fazer dinheiro, com um único propósito: tirar o máximo possível do seu dinheiro. A Hillsong sempre diz que não é um negócio, é uma igreja. Mas eles se comportam exatamente como uma grande empresa da Fortune 500. Em termos de modelo de negócios, eles tratam as pessoas como consumidores. É como um funil de vendas. Você quer colocar a maior quantidade de pessoas nas portas, no topo do funil, porque inevitavelmente isso levará a mais conversões ou doações. Depende de como se mede o sucesso de uma igreja. A Hillsong quer mais é vender coisas para você. Eles vendem CDs, é óbvio, em primeiro lugar. Eles vendem cursos de autoajuda, vendem livros, vendem inspiração para viver neste mundo. E claro que eles são muito bons nisso. O Brian percebeu que tudo depende do produto que se cria e da marca. Ele é um empreendedor espiritual. Ele é, sabe, na prática, o CEO de uma empresa espiritual. O problema é... Tudo bem usar Deus como uma forma de lucrar? Eu não tenho a resposta, mas eles não deveriam criar consumidores, deveriam criar discípulos. O Brian Houston tinha como objetivo expandir globalmente.
No final dos anos 2000, ele queria entrar no mercado americano. E em 2010, fizeram esse movimento. Somos uma igreja visionária. Eu adoro isso e muitas pessoas aqui adoram, mas nem todo mundo adora. O seu sonho vai ameaçar algumas pessoas. E eu realmente acredito que o Espírito Santo colocou em meu coração que chegaria o dia em que ele me daria e nos daria a igreja Hillsong, influência nos Estados Unidos. E eu não conseguia ver isso. Me sentia pequeno. É um país com mais de 300 milhões de habitantes, mas aprendi a confiar em Deus. Uma mega igreja muito popular da Austrália está deixando sua marca aqui nos Estados Unidos. Em Nova York, eles tinham o pano de fundo da cidade. E também podiam alugar locais grandes e fazer os cultos lá. O principal local da Hillsong na cidade de Nova York é uma casa de shows em Manhattan, o Irving Plaza. O meu nome é Janice Lagata. Eu fui membro da Hillsong Nova York por 7 anos, acho. E foi aqui que tivemos a primeira igreja. No sábado à noite tinha um show. Então no domingo de manhã a gente vinha cedo para transformar esse bar ou essa boate, numa igreja. Tinha uma fila longa indo naquela direção, pelo menos até o final do quarteirão, e geralmente dando voltas. E ter esse tipo de fila ali, sabe, num local como este, parece que é uma coisa legal. É Nova York, todo mundo quer fazer parte do que está acontecendo. Então muitas pessoas vinham por curiosidade, com certeza funcionou. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Sabe, é muito interessante quando as pessoas falam em planejar uma igreja no meio da cidade de Nova York. Tem uma população cristã muito pequena, realmente. Então, por quê? Bom, pode não ter muitos cristãos, mas com certeza tem muitos pecadores. Eles buscam pessoas que estão procurando por respostas, tendo lutas pessoais. Eles buscam essas pessoas e as recrutam. Então, o que acontece é que o não cristão, ou o cristão marginal, pode-se dizer, ou o não crente, que leva drogas para a igreja para um amigo, e ouve uma música ou um discurso motivacional maravilhoso e pensa, isso que é cristianismo? Que fácil! Essa é uma igreja legal, onde todas essas pessoas se reúnem como uma comunidade onde ninguém tem que lidar com os pecados porque ninguém pergunta sobre eles. Os jovens gostam muito disso. Ah, legal. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. A Hillsong tem uma música legal de adoração. Eu acho que é bastante acessível, tipo, não é muito exagerado. Tem hinos e músicas que são fáceis de curtir. Eu frequentava a Hillsong. Frequentei a Hillsong por 1 ano e não estava tão conectada espiritualmente, mas eu meio que curtia aquilo. Era como assistir uma palestra do TED Talk e eu chorava todas as vezes. Era uma experiência transformadora. Na verdade, eu ia a alguns eventos quando eu era mais jovem e passava pela minha crise de vida. Eu acho que é bem emocionante para algumas pessoas, então, tipo, mesmo que você esteja lá, mesmo sem ter certeza de nada, eu era jovem. Eu tava procurando, sabe, uma comunidade e tal, então pode ser bem viciante no melhor sentido da palavra. Na época em que eles estavam começando em Nova York, eu sabia que a própria Hillsong era meio que, tipo, anti-homossexual, sem sexo antes do casamento, todas essas coisas. Eu sabia que eles defendiam isso, mas sempre com foco no propósito, em tentar realizar o seu sonho e fazer com que as pessoas da minha faixa etária, com uns 20 e poucos anos, servissem uns aos outros, servissem a comunidade de alguma forma. E aquilo ali era exatamente o que eu precisava para uma interação social, para estar numa igreja, uma mega igreja cheia de pessoas e me conectar. Outra coisa que a Hillsong fazia muito bem é o que eu chamo de regras de boate. Eles foram bem perspicazes ao entender que para conseguir rapazes numa igreja ajuda muito ter moças. Eles eram bons em dizer, ei, esta é a igreja feita do nosso jeito e ela é bem diferente da igreja da sua avó. Se você não gostar, tudo bem, mas vem com a gente se divertir. E isso funcionava mesmo.
Depende da demografia, depende do marketing, depende de um plano de negócios bem pensado. As pessoas que estão dentro do sistema são realmente recompensadas. Sabe, se você for uma pessoa carismática, extrovertida, que pode realmente atrair multidões e conseguir arrecadar muito dinheiro, você vai ter muito sucesso na Hillsong. E foi isso que aconteceu no caso do pastor Carl Lentz. Acredito que você nunca conheceu um pastor como Carl Lentz. Carl Lentz no GMA. Carl Lentz. Carl Lentz. Amém? Amém! Seja bem-vindo, pastor Carl Lentz. O meu nome é Carl Lentz. Eu sou pastor da Hillsong de Nova York. Eu sou de Virgínia. Nem todo mundo é afiliado a nós. Sabe, a Hillsong é australiana. Carl Lentz veio dos Estados Unidos e foi treinado na Hillsong College quando era mais jovem. O Brian Houston estava de olho na expansão global há 30 anos e acho que quando viu Carl percebeu que ganhou uma sorte grande. O Carl tem esse quê a mais? Tô com chiclete porque eu quebro as regras. Não era pra mascar chiclete, mas eu masco mesmo assim. Ele tá em forma. É atraente. Eu mostrei pra minha amiga uma foto do Carl quando comecei a reportagem sobre a Hillsong e ela achou que ele era do Jersey Shore. Porque ele é um homem muito preocupado com o corpo, e a apresentação e a aparência. Ele se veste bem. Ele sempre gostou de tatuagens, da barba por fazer, de jeans, jaquetas de couro, esse tipo de coisa. E isso mostra um jeito diferente de agir e faz você sentir que o seu sistema de crenças é válido no mundo moderno. Mas você sempre se veste assim? Não, normalmente eu uso uma coleira e você um roupão. usa? Não, tô brincando. Eu sou assim, eu gosto de brincar. Ele sorria muito, era bem, sei lá, tranquilo. Ele era o rosto, ele era um cara muito bonito, um cara muito charmoso. Ele tinha uma esposa linda, filhos lindos, tipo... Nossa, esse cara é... Ele é diferente. Eu não sou igual, eu não penso igual, eu não falo igual. E eu não sei se a grandeza tá no meu futuro, mas o que eu sei é que eu sinto que a mão de Deus tá na minha vida. E eu tô tentando encontrar um jeito de contar às pessoas sobre isso. O Carl é uma pessoa muito, muito carismática no palco. Vocês assistiram ao Casamento Real alguns meses atrás, alguém? Eu também não, porque nós, nos Estados Unidos, nós temos o rei e o nome dele é Jesus. Carl, supera isso. Às vezes é como se ele estivesse fazendo papel de bobo, mas tá tudo bem, porque as pessoas se sentem mais à vontade, sabe? Quando alguém tá sendo pateta no palco, ou tranquilo, ou suave, o que quer que seja. Ele tinha um jeito de se conectar e fazer as pessoas na plateia se sentirem bem. Ele tinha uma energia bem revigorada, carismática e ardente. Então eu posso realmente aceitar os ensinamentos de Jesus. Eu posso aceitar esse sistema perfeito. O Carl claramente mudou a forma como muitos de nós víamos como a igreja podia ser. Alguns nova-iorquinos parecem não se cansar desse pastor improvável. O Carl Lentz, ele atrai pessoas para Hillsong, Nova York. Você devia ver a igreja numa manhã de domingo. Hillsong, East Coast, YouTube. Se inscreva se ainda não for inscrito. Mas as pessoas não estão buscando uma doutrina saudável. Não estão indo lá para ouvir a palavra de Deus. Só querem ver o bacana do Carl Lentz. Não é incrível o que Deus fez? E eu tenho a sensação de que o melhor ainda está por vir. Eu não gosto de chamar de pastores celebridades, mas eu acho que estamos vivendo agora nesse tipo de ambiente de pastores celebridades. E eu descobri sobre o Carl e eu queria frequentar a igreja dele quando fosse pra NYU. Era bem icônico. Tinha os óculos, como se ele fosse bem confiante, mas dava pra ver que ele vinha de um lugar super autêntico, como se ele fosse alguém genuíno. E ele tinha passado por umas boas, ele tinha muita confiança e conseguia nos envolver, sabe? Pessoalmente, era legal quando os outros pastores vinham, mas quando era o Carl, tipo... Que bom que eu decidi vir às 7 da noite, sabe? Alguns anos atrás, eu comecei uma conta no Instagram mostrando pastores de mega igrejas usando tênis caros. Eu percebi que havia uma enorme quantidade de pastores e líderes de cultos que usavam as roupas casuais mais caras do mercado. Colaborações com Supreme Off-White Jordan, Gucci, Louis Vuitton, todas essas marcas incrivelmente caras. E eu chamei de Preachers and Sneakers.
Era só pra fazer os meus amigos rirem por um segundo e seguirem em frente. Mas em 4 semanas eu tinha 100 mil seguidores. Então eu fiquei lá vendo essa conta crescer, sem saber onde eu tinha entrado, mas percebendo que algo importante tinha acontecido, porque as pessoas estavam pirando. Eu acho que todo mundo estava pensando a mesma coisa. Tipo, parece que esses caras estão ficando ricos com o evangelho. Ou parece que esses caras estão construindo a própria marca, enquanto também pedem doações. Ou parece que esses caras estão curtindo a vida através de um papel que é financiado por doações sacrificadas de pessoas que estão tentando promover o reino. E os tênis foram o jeito de falar disso. O meu primeiro post sobre Carl Lentz foi uma foto do Instagram dele, onde ele usa um tênis Nike Air Fear of God. E o tênis usado na época custava quase $800. Depois, eu postei outra foto dele usando um moletom da Supreme Louis Vuitton. E o que você está fazendo nessa conferência? Dando uma volta? Estamos dando uma volta. Usando o moletom Louis Vuitton. Estou usando o moletom. Vivendo o sonho. Você tá vivendo o sonho pra valer, né? Sim, nós vivemos. Aquele moletom, na época, eu acho que usado custava uns 10 ou 15 mil dólares. Os preços eram insanos. Eu sou um grande fã da minha própria igreja, e mesmo que ela tenha só uns 10 mil membros, eles são transparentes com o dinheiro. E eu acho que essa deveria ser a expectativa mínima de uma igreja que arrecada 100 milhões de dólares por ano. Eu estava apontando o padrão e dizendo, coletivamente, todos concordam com isso? Como cristãos, especificamente, nós... Talvez esse seja o melhor jeito de fazer uma igreja, seja o melhor jeito de tratar os pastores, enchendo eles de presentes e jatinhos, cadeiras cativas, esse tipo de coisa. Mas você já se perguntou se é o melhor caminho? E as pessoas ficaram bravas comigo por isso. Aposto que todo o dinheiro que você está ganhando com o assassinato de pastores e líderes cristãos está sendo dízimo para Deus, não é, Ben? Aposto que Deus não está vendo nem registrando suas ações angelicais e palavras de cura típicas de Lúcifer. Tinha um cara que queria brigar comigo, só por eu ter postado sobre o Brian Houston, usando um par de tênis Gucci de $500 em seu próprio programa de TV. Eu acho que essa é uma boa imagem da lealdade que algumas das pessoas que frequentam a Hillsong mostram à equipe ou às pessoas que estavam no topo. O Carl me procurou através de um amigo em comum que meio que me falou, aí, o Carl estaria aberto a conversar com você. Eu gerenciei essa conta anonimamente por 2 anos. A maioria das pessoas não sabia quem eu era. As agências de notícias ficaram me ligando, tentando descobrir quem eu era. O New York Times falou, você sabe que nós somos um jornal renomado, então seria uma boa hora para você se revelar, e eu recusei. O Today Show me convidou, e eu recusei. Mas eu nunca vou esquecer que, quando o Carl e eu nos falamos, a primeira coisa que ele me falou foi, com quem eu tô falando, cara? Vamos conversar abertamente. E eu só falei, o meu nome é Ben. Então ele conseguiu o meu nome. E, de alguma forma, eu confiei nele desde o primeiro momento em que conversamos. E acho que isso é uma prova de como ele é bom com as pessoas. Tivemos uma conversa muito boa no telefone. Ele me mandou algumas mensagens e meio que sempre voltava a falar, tipo, aí, eu discordo do que tá fazendo, sabe? É um destaque injusto para dar às pessoas, e eu achava que era justo. Mas, ao mesmo tempo, ele me falava, ei, eu te entendo. Eu entendi a pergunta, eu sei porque as pessoas ficam bravas, já me perguntaram isso antes, como me perguntaram coisas piores, esse tipo de coisa. Só que, quando você humaniza alguém, fica um pouco mais difícil tratá-lo da mesma forma que antes na internet. E como eu sou um cara que sente as coisas, eu fiquei em conflito a respeito. Nos primeiros dias, como gerente de palco, eu era uma das pessoas que ele via o tempo todo. Então nós nos conectamos e, não sei, algo no jeito que ele apertou a minha mão, o jeito que ele me olhou,
Foi tipo, tá bom, eu tenho que seguir esse cara em qualquer lugar, porque ele parece tão genuíno. Tem umas pessoas que têm essas coisas de se conectar com os outros muito bem. E ele tem isso. Acho que as pessoas podem começar a pregar pelas razões certas e com a melhor das intenções. Mas, ganhando fama, atenção e dinheiro, não somos bons com poder. Você pode ficar com o seu novo normal. Eu vou atrás da renovação sobrenatural. Eu não vou parar o meu próprio crescimento até chegar lá. O poder corrompe. Eu não vou desacelerar. O Carl era um homem muito jovem quando ele fez faculdade bíblica. Acho que tinha 21 anos. Ele foi trazido muito rápido para esse sistema porque o Brian Houston sabe traçar bem o perfil das pessoas e sabe quem vai fazer o jogo e quem vai resistir. O Carl conseguiu quebrar com os medos que impediam os americanos de receber Brian Houston ou qualquer outro pastor dos anos de 1990. O Brian Houston viu aquele carisma e escolheu aquele caminho para ele. Esquece de ir atrás dos perdidos. Temos problemas para amar os achados. O Brian gostou dele imediatamente. Viu o potencial do Carl. O Brian salivava quando falava dele nas primeiras entrevistas. O Carl tirou a sorte grande para alguém com tanto carisma e tanto apelo que estava disposto a trabalhar muito, dedicar horas e, na verdade, sacrificar a vida e se tornar outra pessoa para Hillsong. Desde o início eu sabia que tinha um cara que era, sabe, um líder dessa igreja carismático, e acho que eu não conseguiria dar um nome para ele até ver o relacionamento estranhamente próximo dele com o Justin Bieber. É por isso que eu amo mais as pessoas. Eu só quero amar mais o Carl. Você tá fazendo um bom trabalho. Você é o cara. Então, por alguns anos, o Justin Bieber ficou muito visivelmente no noticiário por ter momentos do tipo TMZ. Muito bem, o primeiro caso da tarde é Justin Bieber. O que você disse? Eu vou acabar com você, é o perdedor! cara. E a carreira dele estava começando a ser definida por aquelas palhaçadas. E o Carl tentou fazê-lo trabalhar em si mesmo, em sua fé, esse tipo de coisa. A minha fé cresce a cada dia. O Carl acabou batizando ele na banheira do Tyson Chandler, que é um jogador da NBA. Foi incrível. É uma lembrança legal para todos nós. Se você tá saindo com o Bieber, todos os meios de comunicação vão prestar atenção. Tipo, quem é esse cara sarado com quem o Bieber tá indo pra praia? Ele integrou ainda mais a igreja. Não era mais uma startup australiana popular pela música. Era a igreja do Justin Bieber. Eles estamparam artigos na GQ Magazine, em revistas de música, em todos os tipos de imprensa popular. E conseguir essa junção é importante. Isso aumentava seus números, aumentava seus seguidores nas redes sociais, todas as coisas em que eles queriam transformar a sociedade em sua visão. Celebridades amam a Hillsong. A Selena Gomez costumava ser uma congregante. Você foi para Hillsong? Sim. Do nosso amigo Carl Lentz, que nós amamos? Amamos. Eu mandei uma mensagem para ele. Sim. Kevin Durant. A família Jackman, Bono, Lenny Kravitz. São pessoas que eu encontrei lá em Irving. A Kendall Jenner estava bastante envolvida. A igreja do Carl era um grupo bem famoso, com pessoas famosas. Aquela era realmente a sua igreja. Tem uma cultura óbvia, né, Hillsong, de adoração de celebridades. Mais uma vez, é uma jogada de marketing. Quando a palavra se espalha, é tipo um restaurante. Olha só, você sabia que um famoso veio ontem aqui? E aí vemos, especialmente nas redes sociais, mais pessoas nesse restaurante na noite seguinte do que já vimos antes, porque uma celebridade esteve lá. Com a Hillsong é a mesma coisa. Será que eu vou ver o Justin Bieber? Eu sabia que o Justin Bieber ia a uma igreja da Hillsong. É emocionante. É bom ver celebridades que vão a uma igreja que eu também frequento. A Hillsong estava agradando as celebridades de forma muito consciente e as celebridades foram receptivas. A Hillsong veio e ofereceu um lugar onde você podia ser religioso, mas não enfadonho. Tinha um lance tipo, você tem uma sexy tape? Legal, mas você ama Jesus. Melhor ainda, tipo, sabe, tem uma coisa maleável na Hillsong.
por outro lado, tem a Hillsong que está procurando uma forma de estar na mídia. E as celebridades fazem isso. Pode confiar sempre, não é? É chamada de Igreja das Estrelas por causa das celebridades que a seguem. O objetivo da nossa igreja são as pessoas sem nome e as famosas. A nossa igreja deve ter celebridades porque estamos tentando alcançar todo mundo. Esse é um dos nossos objetivos. Foi uma coincidência de sorte o Bieber se envolver com a Hillsong? Eu vou ter que ser um pouco cínico, já que tenho certeza de que era parte da estratégia da Hillsong atrair celebridades e torná-las uma espécie de chamariz da marca. Acho que beneficiou os dois. O Bieber deixou seu macaco de estimação para trás em outro país e fez xixi no balde, entre outras coisas. Então, o lance de bad boy do Justin estava cansando. Ele precisava parecer que tinha tido uma grande revelação de fé e estava começando uma página nova. Então, funcionou bem para os dois lados exatamente no momento certo. É possível que eles tenham se encontrado no mesmo dia, sim. Mas eu não acredito. Acho que é muito mais provável que o Carl Lentz tenha visto uma oportunidade e tenha aproveitado. Quando as pessoas têm a aura de celebridade refletida nelas, se tornam mais atraentes para muitas mulheres. É, ele parece um galã. Tem fotos dele andando com o Justin Bieber em que o Justin que tá mal. Para mim, isso é inerentemente dúbio ou hipócrita, seja o desejo de estar perto da fama ou outros desejos bem mais terrenos. Tem um clipe bem famoso do podcast do Joey Rogan em que ele vê a foto do Lentz sem camisa com o Justin Bieber. Uhum. E ele fala que os caras só usam shorts tão baixos quando querem que as mulheres pensem em seus pênis. Esse é o pastor? Olha isso. O que tá acontecendo com a porcaria da bermuda dele? Não. Qualquer um que mostra o caminho para os Países Baixos tá tentando transar. Jesus não quer que você se vista assim. A motivação parece ter sido usar as celebridades, usar o glamour para aumentar os seguidores, acumular poder e conseguir fama. Alguém como o Carl Lentz, que tem esses objetivos em mente, viu uma oportunidade ao trazer o Justin Bieber a bordo. E isso pode ser uma conclusão injusta com o Carl Lentz, mas com certeza é a estratégia da cientologia. Se você quer chamar a atenção, é só conseguir uma celebridade. E sabe, isso é o básico do marketing. Esse cara parece ser amigo de todas essas pessoas e é impressionante que ele tenha conseguido construir uma rede assim. E é uma rede influente. É como se essa pessoa conseguisse influenciar e abrir caminho para alguns dos círculos mais poderosos, como um cara que representa e ensina o evangelho. Mas também, ao mesmo tempo, para muitas pessoas, parece que era só uma ferramenta para construir sua própria rede pessoal. O meu nome é Dale Smith e eu era segurança da Hillsong. Eu cresci na Southern Baptist, mas passei por várias igrejas, então não era isso que eu esperava. Lembro que no primeiro dia eu olhei para o meu parceiro e pensei, tem certeza que isso é uma igreja? O lugar em Nova York tem milhares, não centenas, mas milhares, toda semana. Víamos estrelas do rock, atletas e VIPs chegando e eles recebiam um tratamento especial. Estrelas, atletas, essas pessoas, e vimos que havia uma espécie de sistema hierárquico quando você estava lá. Eles se sentam na frente, era como estar numa, sinagoga judaica. Se você paga, senta na frente. Se não paga muito, tem que se sentar lá atrás. Os assentos reservados ficaram cada vez mais e mais lotados. Quando eu comecei a frequentar, eu sem querer sentei na cadeira de um visitante que ia participar do culto na sessão VIP. E uma das pessoas que era um líder me puxou para o canto e me repreendeu por isso, dizendo que não colocavam pessoas comuns na sessão VIP. Eu sempre me perguntei onde Jesus se sentaria. Será que ele ficaria na sala verde, nos lugares VIP? Espera aí, o que estamos fazendo? Obrigado, pessoal, por esperar. A gente não esperava que ia estar tão lotado. Assim que é o cristianismo, então?
todos temos que descobrir em que casta estamos? É como se tivesse essa ideia de VIP, de que aqueles cristãos precisavam de um tratamento especial. Era estratificado, era classista. Eles têm faixas que dizem bem-vindo ao lar, você pertence aqui, venha como você é, mas tem termos e condições para as boas-vindas. Não parecia uma igreja, parecia um negócio ou um show, mais ainda quando o pastor Carl aparecia. No dia em que o pastor Carl aparecia em Nova York e pregava no culto, usando uma limusine com seguranças por toda parte, parecia que o presidente tinha chegado. Olá, bem-vindo ao The Palace. Obrigado. Todos os voluntários ficavam em alerta máximo, alerta máximo. Normalmente o segurança principal dele vinha, andávamos pelo local, mostrando a configuração do terreno, e quando ele subia no palco, era como uma estrela do rock. Eu oro para que na sua vida você sinta o poder de Deus. Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai engrandecer seus sonhos e te dar a estrutura que você nunca sonhou. Assim que ele saía, ia direto pro carro e pro próximo local. Como segurança, eu tentava não julgar ninguém. Eu estava lá para proteger o local e todo mundo, mas eu não estou familiarizado com esse tipo de relacionamento entre um pastor e uma congregação. Toda a igreja em que eu me envolvi, eu podia entrar no escritório do pastor. A porta dele estava sempre aberta, ainda mais depois de um sermão. E isso não acontecia com o pastor Carl. O Carl é o próximo Brian Houston, o próximo Joe Austin? Poderia muito bem ser, mas o Carl é um cara muito atraente e magnético. Mas as tatuagens são um problema. Das tatuagens? Elas são boas, são legais. Elas são ótimas. Obrigado, Bob, por tocar nesse assunto. Era como se houvesse uma separação. Como se não se pensasse mais na Hillsong e no Brian Houston, mas então na Hillsong e no Carl Lentz. A marca Hillsong foi o que o trouxe aqui, mas depois o Carl se tornou muito maior que ela. O Carl se tornou intocável. Alguns pastores começam a ofuscar o chefe e... acho que foi o que aconteceu no caso do Carl Lentz. Sempre foi tipo, toma cuidado, cara. Porque a única coisa que todo mundo gosta mais do que uma estrela em ascensão é uma estrela em decadência. Uma hora a conta chega pra você. Pensa comigo, o Carl Lentz, ele é uma das principais fontes de renda da organização. Se você tem alguma razão para ser grato, por que não dá a Jesus um grito de louvor e agita um pouco essa noite? Assim, a franquia dele arrecadava provavelmente mais do que qualquer outra franquia do mundo. O Carl Lentz é um superstar. Este é o reino do qual o Carl Lentz quer fazer parte. Aonde quer que Jesus fosse, sempre havia uma multidão de pessoas tentando chegar até ele. Ele ansiava por esse tipo de notoriedade, esse tipo de celebridade. Toda a universidade sentiu isso, todo clube sentiu isso, toda prisão sentiu isso, todo lugar onde as pessoas estavam sentiram isso! Eu acho que o narcisismo e o controle não têm lugar numa posição de pastor. Ele deveria ser um comediante, talvez até um orador, mas um pastor deveria servir, um pastor deveria proteger, um pastor deveria amar, um pastor não deveria buscar atenção própria ou títulos para si mesmo e todas essas coisas. Você acha que o Carl é narcisista? A julgar pelo comportamento divino que eu testemunhei, com certeza, acho que sim. O Carl com certeza é narcisista. Acho que você tem que ser narcisista para ter sucesso com qualquer mega igreja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é tão cheio de arrogância e isso é um grande problema, porque ele é o fundador de um movimento carismático muito perigoso que atrai os jovens. Quanto pior a cultura fica, melhor é para nós. Porque as pessoas não compram o que a cultura está vendendo como antigamente. As pessoas estão buscando respostas reais. Eles apresentaram toda uma cultura e
com a música e nossa faixa etária, as roupas, sabe? Todo mundo começou a se vestir exatamente como Carl Lentz. Diria que vocês estavam... Bom, idolatrar pode ser uma palavra forte, mas... Essa palavra define muito bem. Idolatrar é a palavra perfeita, porque Carl Lentz se tornou um líder de culto para um monte de gente como eu, que acabou tentando seguir essa coisa de querer ser grande, poderoso, legal e ter pessoas apaixonadas por algo e sabe, liderar pessoas. Do seu ponto de vista, o Carl se tornou um líder de culto? Sim, é isso. Um culto é quando eu te digo o que pensar e se você pensar diferente, já era. Isso é um culto. Nós pregamos o contrário. Na verdade, você deve ir para casa e questionar o que eu prego. Deve procurar na sua própria Bíblia. Ele está criando uma marca ou um ídolo a partir de uma problemática de pastor pregador? Eu acho que sim. E se toda a igreja é baseada naquele cara ou garota, uma pessoa realmente impressionante, atraente, divertida e talentosa, que está indo muito bem, mas está a um passo de implodir a coisa toda. O ministério está corrompido. É um castelo na areia, de muitas formas. A Hillsong tem líderes tremendos em tantas igrejas diferentes. É claro que isso atraiu muitas celebridades, mas no centro disso, no coração disso, está uma igreja que eu acredito ser mesmo uma obra de Deus. Ajuda as pessoas a acreditarem que existe um Deus que as ama, cuida delas e tem um plano para as suas vidas. Mas fama, popularidade, nós sempre tivemos que lidar com isso. Como pastores que se tornaram famosos, sabe? Então, o velho clichê é que temos que tomar cuidado com as garotas, o ouro e a glória. Senhor, mantenha o meu coração puro. Mantenha os meus pensamentos puros. Qualquer área da minha vida em que essas coisas tenham se infiltrado, Senhor, por favor, me ajude a manter essas mãos limpas. Run on for a long time. Sooner or later, God will cut you down. Sooner or later, God will cut you down. O Carl tem muito sangue nas mãos, digamos assim, que ele precisa limpar.